A partir de hoje, os Estados Unidos passam a cobrar tarifas de 50% sobre as importações de aço e alumínio. De acordo com o decreto, o aumento vai proporcionar mais apoio às indústrias americanas e reduzir ou eliminar a ameaça à segurança nacional representada pelas importações dos produtos. Em março, o governo americano já havia aplicado uma tarifa de 25% sobre as importações desses produtos. O Canadá é o principal fornecedor. Já o Brasil é o segundo país que mais exporta aço para o mercado americano. No ano passado, foram mais de 4 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O México, terceiro no ranking de maiores exportadores, afirmou que vai pedir para ser excluído da tarifa, já que os Estados Unidos têm um superávit comercial com o país. Quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Prazer conversar com vocês. Prazer o nosso também. Qual que é a sua avaliação sobre esse aumento, né? Obviamente vai impactar muitos países, citei pelo menos 3, entre eles a gente aqui, o Brasil. Pois é, quem ficou de fora, entre aspas, foi o Reino Unido. E por que, entre aspas? Porque continua com uma tarifa de 25%, que não existia antes desse segundo mandato do Trump. O Reino Unido fez um acordo com os Estados Unidos e, por conta desse acordo, tem algumas vantagens, mas nós vemos que essas vantagens são limitadas. 25% de todo o aço das indústrias dos Estados Unidos é importado e 50% de todo o alumínio. É muita coisa, Kelly. O Brasil é o segundo maior mercado, né, dos Estados Unidos na importação desses produtos. Você pontuou bem, o primeiro é o Canadá, e a gente exportou em 2024 4,1 milhões de toneladas de aço para os Estados Unidos. O Canadá exportou cerca de 6 milhões de toneladas. No curto prazo, não tem muito que o Brasil possa fazer. Tentar negociar seria importante nesse momento. O Brasil tem feito alguns movimentos que não têm sido bem recebidos nos Estados Unidos. Não tem ido adiante essa negociação. O vice-presidente, o Alckmin, tem tentado ficar à frente disso, mas não tem avançado. Isso pode gerar desemprego no Brasil, nas siderúrgicas e até na área de mineração, Kelly. Pois é, mas você acredita que pode haver um caminho, se não para a gente, mas de uma forma geral, de negociação, uma vez que o Trump, ele muitas vezes anuncia uma tarifa para depois abrir uma brecha realmente para renegociar de uma forma que saia melhor para os Estados Unidos? O Trump, inclusive, virou meme por causa disso, né? O meme é taco, né? Trump always chickens out, né? Trump sempre foge como se fosse uma galinha, seria a tradução para o português, sempre amarela. Mas essas tarifas, né, ainda tem aquele pacote tarifário que foi suspenso, mas que deve retornar em julho e que aplica tarifas ao mundo inteiro. O Brasil teria tarifas de 10% aí sobre todos os produtos, não só sobre o aço e o alumínio. O interessante para o Brasil nesse momento, por conta exatamente disso que você falou, o Trump faz anúncios e recua, e isso acaba afetando o mercado, encarece os produtos de qualquer forma, gera incerteza. O interessante para o Brasil seria negociar com outros países, né, escoar essa produção para outros países, mas é muito difícil, né, porque é um movimento feito em cima da hora. A China, por exemplo, se preparou para esse mandato do Trump, diversificou o seu mercado, mas o Brasil não. Então, para quem que nós venderíamos o nosso excedente de aço? Talvez para a indústria interna, mas a indústria interna também não está aquecida. E venderíamos para a China também é um exportador de aço. De diferentes manufaturas, né? Eles preferem comprar produtos semi-manufaturados. Inclusive, a gente poderia vender algumas chapas e barras de aço para a China, mas isso também teria que ter sido já negociado, não foi. Então, a expectativa é que no curto e médio prazo isso desaqueça o mercado brasileiro. Nós temos empresas grandes como a Vale, por exemplo, que devem sofrer na Bolsa de Valores, Kelly.
Pois é, e a gente vai seguir, obviamente, acompanhando, né? Agora tem notícias chegando, Vitélio, para sua análise sobre o conflito no leste europeu. Olha só, a Casa Branca diz que o presidente norte-americano não foi informado sobre os ataques ucranianos contra a Rússia no fim de semana. A operação foi planejada por mais de um ano e contou com dezenas de drones. Os equipamentos foram escondidos dentro de contêineres e caminhões e levados para as regiões afetadas. Mais de 40 aviões de guerra russos com capacidade nuclear foram destruídos nos ataques. A Rússia considerou a ação como ato terrorista, mas afirmou que não foram causados danos, enquanto Zelensky classificou a operação como brilhante. A participação do Serviço de Inteligência norte-americano foi questionada devido à grandiosidade da operação, mas a Casa Branca negou qualquer envolvimento e afirmou que Trump não foi informado sobre a ação. E o presidente ucraniano anunciou uma reformulação das Forças Armadas do país. Um discurso em vídeo, Volodymyr Zelensky afirmou que a reforma visa garantir que as Forças Armadas continuem focadas nos combates. O presidente nomeou um novo comandante depois que o anterior renunciou após um ataque mortal da Rússia. Zelensky disse que o oficial vai ser responsável por tarefas como treinamento, preparação e mudanças nos centros de recrutamento. Gostaria da sua análise, Vitélio, porque realmente é uma mudança ali do Zelensky, mas esse ataque com drones, né, contra a Rússia e que teria atingido tantos aviões, realmente surpreendeu, né? Então, qual que é as principais destaques na sua avaliação dessa estratégia nova adotada, anunciada também pelo Zelensky? Olha, Kelly, a Rússia pode negar os danos como quiser. As imagens de satélite demonstram esses danos, né? Tem imagens da base, por exemplo, de Bekaia, na Rússia, que demonstra que várias aeronaves foram explodidas ou duramente danificadas. A Rússia tem cerca de 120 bombardeiros, que são esses aviões que lançam mísseis, inclusive contra áreas civis na Ucrânia, contra cidades, afetando pessoas que não têm nada a ver com a linha de frente. Destruindo prédios, destruindo escolas, destruindo hospitais. Esses bombardeiros que a Ucrânia destruiu nessa operação são do tipo Tu-95, Tu-22, Tu-160, que é um supersônico, e também os importantes A-50, que são aeronaves com radares, que servem para controle de tráfego aéreo e também para defesa antiaérea. A Ucrânia conseguiu destruir 41 das 120 aeronaves da Rússia usadas para bombardear as cidades ucranianas. É um feito realmente que entra para a história da inteligência militar. E as imagens de satélite estão aí para comprovar, não deixam dúvidas sobre isso. Portanto, não faz sentido que a Rússia negue isso, a não ser para convencer a opinião pública interna da Rússia, que tem menos acesso a informações, já que a imprensa é totalmente censurada e controlada pelo governo. Quanto à troca do comando de Estado-Maior na Ucrânia, isso faz parte da guerra. A Rússia faz muito essas trocas, a Ucrânia também. E agora o Zelensky nomeou o major-general Mikhailo Drapati como comandante de forças conjuntas na Ucrânia. Então, é uma troca de comando, é um revezamento e isso faz parte da hierarquia das Forças Armadas, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, Kelly. Só tenho uma curiosidade para saber sua opinião ainda sobre esse ataque com drones da Ucrânia em território russo, sobre como a Ucrânia teria conseguido. Sozinha, quem deu essa ajuda, porque a Casa Branca disse que não sabia da ação. Olha, o Trump disse que não sabia, né, que essa ação seria feita. A ação levou 18 meses e 9 dias, segundo o Zelensky, para ser concretizada. Agora, muito provavelmente, a Ucrânia tinha informações de inteligência da localização dessas aeronaves. Fotos de satélite, porque foi muito bem coordenada. A Ucrânia colocou esses drones, cada um desses drones custa $500. Cada uma dessas aeronaves destruídas, dependendo do equipamento e armamento delas, custa mais de $100 milhões. Então, a Ucrânia colocou esses drones em containers que foram transportados por caminhoneiros que nem sabiam que os drones estavam lá. Eram
caminhoneiros russos que foram contratados para levar os containers. Isso também demonstra que de agora em diante vai ficar muito mais difícil a logística dentro da Rússia, porque mesmo cidadãos que não têm envolvimento direto com a guerra serão fiscalizados de uma forma muito mais severa dentro da Rússia para prevenir esse tipo de ataque, ou seja, também cria um gargalo logístico. De qualquer forma, tem imagens de um desses caminhoneiros saindo do caminhão e correndo de um lado para o outro quando viu que os drones tinham saído de cima do seu carregamento e estavam atacando aeronaves russas, Kelly. Pois é, e tem mais notícias chegando por aqui, viu, Vitelli? O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que o objetivo das negociações com a Ucrânia é garantir uma vitória completa de Moscou. Segundo a autoridade, as negociações na Turquia não são para chegar a uma paz, mas sim garantir a vitória da Rússia e a derrota do regime neonazista da Ucrânia. Na segunda-feira, a delegação russa, presente na reunião em Istambul, entregou um memorando com várias exigências de Moscou para o fim da guerra. O documento inclui a entrega de mais territórios ucranianos, além de limitar o tamanho do exército, tornar a Ucrânia um país neutro e fazer novas eleições parlamentares e presidenciais. Vitélio. Pois é, o Medvedev, né, russo, né, Kelly, ele já comandou a Rússia durante 4 anos, quando Putin ficou em segundo no comando. Ele é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. O que ele deixou muito claro, ele reconheceu publicamente que a Rússia busca a destruição completa da Ucrânia. Foi isso que ele reconheceu. Nós já vimos dizendo aqui que essas conversas, essas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia que ocorrem na Turquia não vão levar a nada, e ele reconheceu isso, que na verdade o que a Rússia quer é que a Ucrânia acabe. Vamos resumir em 3 palavras: a soberania da Ucrânia. Então, derrubar o governo, transformar a Ucrânia ou no estado fantoche, um estado anexado à Rússia, reduzir as forças armadas a um nível ínfimo para que a Ucrânia não possa se defender no futuro de novos ataques e novas ofensivas. Ele diz que há neonazistas no governo da Ucrânia, de fato havia o Batalhão Azov, também havia na Rússia, né, o grupo Wagner, notórios e reconhecidos neonazistas, o grupo Ruski Obraz, que o Putin apoiou desde os anos 2010. Então, continua essa propaganda de guerra. Enquanto isso, nós percebemos que a Rússia não quer de forma nenhuma paz, mas sim quer anexar o território inteiro de um país vizinho, Kelly.